Nós estamos na série Caminhando com o Filho de Deus e nós temos o tema Eu Sou o Pão da Vida. Semana passada eu compartilhei com a igreja sobre algumas falas de Jesus e alguns acontecimentos e as afirmações de Jesus quando o povo o procura querendo que ele saciasse as suas necessidades temporais. Lembram disso? E Jesus fala diretamente ao povo e parece até uma forma um pouco rude de falar, mas ele é muito direto quando ele fala: olha, vocês me procuraram e eu sei por quê, porque vocês estão querendo comer, né? Mas eu não vim para isso. Ou seja, que nós aprendemos, Jesus sacia, Jesus supre as nossas necessidades, sacia a nossa fome, mas Ele não veio para isso. E na verdade, Jesus até demonstra uma tristeza, uma certa frustração, né? Não que Ele nutrisse uma expectativa sobre o povo, mas o objetivo maior não era, Ele não gostaria de ser procurado só por aqueles que estavam necessitando de algo temporal, mas que pessoas que o reconhecessem como o verbo de Deus, o pão da vida, o enviado do Deus Altíssimo. Então, naquele momento ele repreende o povo, faz afirmações poderosas a seu respeito. Aprendemos também que o texto não fala sobre a ceia, a Eucaristia, mas a ceia trata diretamente sobre o que Jesus afirma. Participar da sua mesa é participar da sua presença. Então, hoje eu quero continuar essa mensagem. Quero te ajudar a construir o que significa pertencer ao Senhor e reconhecer isso em Jesus Cristo, ok? Então vamos lá, abra comigo sua Bíblia em João 6. Vamos ler do verso 36 até o 46. João 6, 36 ao 46. Mas como já vos disse, vós me tendes visto e mesmo assim não credes. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porque essa é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E os judeus começaram a criticá-lo, pois dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: não é ele Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e a sua mãe? Como pode estar dizendo: desci do céu? Jesus lhes respondeu: não me critiqueis. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do meu Pai, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Poderoso e eterno Deus, eu te louvo pela tua presença, pelo teu amor e pela tua palavra. Obrigado pela manifestação, pela intensidade do teu amor e da tua presença nesse lugar. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a responder à tua presença. Ensina-nos a amar a tua presença. Pai, não nos deixe ficar inertes ou apáticos diante da tua presença, mas que possamos responder com louvor, com expressões diante do Senhor. Porque não tem uma
alma sequer que não encontre com aquele que é eterno e que vai de encontro com o seu desejo de eternidade, que fique do mesmo jeito. Então eu peço, intensifica a tua presença nesse lugar. Intensifica a tua presença nesse lugar. Que os meus irmãos ouçam a tua palavra e o Senhor fale aos seus corações, que eles possam entender exatamente aquilo que o Senhor quer e deseja que eles entendam. Oro assim, confiando no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Certa ocasião, C.S. Lewis, um dos grandes escritores apologetas, não era teólogo, era reconhecido como um teólogo leigo, mas basicamente Deus usou a vida desse homem para sustentar e continuar com uma sólida crença no cristianismo e no Deus cristão. Então, certa ocasião, C.S. Lewis foi entrevistado por um jornalista cristão americano que estava fazendo uma matéria sobre pessoas conhecidas que haviam se convertido ao cristianismo. Era alguém muito conhecido, principalmente por ser um professor de história medieval, literatura medieval. Conhecia muito da filosofia, da mitologia como um todo. E foi como uma bomba C.S. Lewis ter reconhecido, de um ateu relutante, reconhecer o cristianismo primeiro como algo real e depois se render ao Cristo. E então esse jornalista cristão colocou o tema da entrevista, a decisão, e ele queria que o C.S. Lewis contasse como ele havia tomado a sua decisão de se tornar um cristão e seguir a Jesus Cristo. Então esse era o objetivo do jornalista. Então C.S. Lewis deveria contar como ele tomou essa decisão. Infelizmente para o seu projeto, o Lewis se recusou a dar a entrevista nesses termos, falar nesses termos, principalmente com relação a esse assunto. Ele disse que não havia tomado decisão alguma. E ele achou estranho aquilo. Como assim? Você decidiu crer no cristianismo, você decidiu seguir a Jesus. Então, como você não tomou decisão nenhuma? Ele falou, Deus me cercou. E Ele, quando cerca alguém, essa pessoa não pode escapar. Embora, naquela época, ele tivesse tentado arduamente fugir do Senhor, e ele conta isso no seu livro, Surpreendido pela Alegria, é uma autobiografia do C.S. Lewis. O mais perto que ele poderia chegar de usar a linguagem que o repórter gostaria eu fui decidido. Ele falou, eu fui decidido. Ou seja, ele fala o seguinte, a compulsão do Senhor é a nossa libertação. Basicamente, C.S. Lewis fala, eu não decidi. Na verdade, o Senhor me cercou. Ele me caçou. Ele foi até a mim e não me deixou outra saída senão me render e, de um ateu relutante, reconhecer alguém necessitado da graça, do amor e da bondade desse Deus. Muito interessante. O repórter super frustrado, porque agora existia um ponto fora aí da curva, na sua matéria sobre a decisão. A decisão não vinha daquele famoso que agora pertencia à classe dos cristãos. A decisão viria de Deus, veio de Deus. E é muito interessante, porque existe toda uma discussão teológica quando se trata, por exemplo, o início da jornada cristã. Se fala muito, não, Deus ele dá a chance, é muito comum esse pensamento, e a graça é apresentada e Deus deixa a prerrogativa para o homem. Ou seja, o homem decide, tanto que nós usamos o termo, nós aceitamos a Jesus Cristo. Um termo muito comum dentro do evangelicalismo.
E eu não tenho problema nenhum com esse termo, certo? Eu só tenho dificuldade com a compreensão desse termo. Por isso você pode falar, não, eu aceitei a Jesus, não tem problema nenhum com isso, não estou proibindo, nem falando que isso é errado. Eu só acho que nós temos que ter uma consciência correta quanto a isso. Eu aceitei a Jesus porque eu não tive outra chance. Não tinha outro meio. Eu não tinha um outro caminho. Ou seja, tudo bem você falar que você o aceitou, para dar aquela ideia de você teve a prerrogativa de escolher. Tudo bem. Mas você sabe, lá no fundo, em última instância, que se dependesse de você, você nunca teria reconhecido, o seguido e o aceitado de fato. E aqui é nesse momento que Jesus está, é nesses termos que Jesus está falando. Vocês estão me buscando, e gente, preste atenção nisso. Vocês estão me buscando porque eu posso suprir algo temporal de vocês. Mas vocês não estão me buscando com a consciência de alguém que sabe de quem está diante. Ou seja, se vocês chegassem aqui olhando e sabendo, nossa, ele é o Filho de Deus de fato, o Verbo vivo, reconhecessem a identidade de Jesus, eles não chegariam lá somente pedindo alguma coisa. Eles chegariam àquele lugar se prostrando, porque a realidade estava descortinada diante deles. E Jesus fala, não, vocês reconhecem que eu posso suprir essa necessidade. Vocês até reconhecem algumas características na minha personalidade, naquilo que eu faço. Inclusive reconhecem até que eu sou um profeta. Mas vocês ainda não entenderam. Vocês ainda não chegaram até mim como deveriam chegar. E eu não estou exigindo isso de vocês. Aí Jesus fala algo que é muito difícil. Para quem entende, por exemplo, acredita que essa prerrogativa é do homem, que fala assim, olha, você só pode chegar-se a mim com esse conhecimento, com essa mentalidade, se o Pai enviar vocês, se o Pai ensinar vocês. Lembra que um dia numa conversa, Jesus pergunta, que os outros aí fora pensam que eu sou? E você é João Batista, né? Você é Elias, você é uma série de profetas, você é um profeta. Estão te comparando com um monte de gente. Ele pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele fala, olha, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi você que entendeu isso, mas meu Pai te ensinou. Meu Pai te ensinou. Ou seja, Pedro não fez uma análise exegética, histórica de Jesus e chegou à conclusão que ele era o Filho do Deus vivo, o Pai de Jesus Cristo, o Pai que nos foi apresentado, ensinou a Pedro sobre o seu Filho. Ou seja, Pedro foi entregue a Jesus. E como nós sabemos isso? Pela revelação que Pedro teve. E sabe uma coisa incrível? Alguém, uma vez, dentro de uma sala de aula de teologia, me fez uma pergunta. Falou assim, mas Pedro não poderia se perder na jornada como Judas se perdeu? Porque veja bem, ele negou Jesus. Ele errou pra caramba. Então Judas também fez isso. Qual foi a diferença? Porque Pedro ali chegou a uma conclusão mais óbvia e lógica de quem era o Cristo. Não. Naquele momento que Pedro anuncia sobre a identidade de Jesus, ele estava seguro nas mãos de Jesus, independente dos acontecimentos futuros. Como eu sei que Pedro não poderia se perder como Judas? Porque ele reconheceu Cristo como Filho do Deus vivo. Não,
ali já estava seguro, porque o próprio Cristo agora fala o seguinte: olha, todo aquele que tem essa revelação, todo aquele que o Pai ensina, todo aquele que o Pai ensina, revela quem eu sou. E o meu trabalho não é saciar a sua fome no momento que ele tem fome. Apesar que pela minha vida vem a provisão do meu Pai. Ele providencia o que nós necessitamos, o que vocês estão necessitando, por meio de milagres, por meio das coisas naturais, Ele providencia. Mas a minha obra, o meu trabalho é assegurar que nenhum que tem essa revelação se perca. Entenda uma coisa, meu irmão. Às vezes nós entendemos isso de uma maneira muito errada. Porque nós pensamos assim: nossa, eu aceitei a Jesus, eu sou salvo, e agora eu estou super tranquilo, e eu caminho da maneira como eu quero caminhar, porque eu já fui salvo. As coisas não são bem assim. Porque aquele que tem a revelação de quem é o Cristo, ele pode até passar por crise, ele pode até passar por crise de fé, mas ele, mesmo diante das baixas, das crises, ele está numa crescente. Porque a obra de Jesus Cristo não falha, ela é infalível. Entenda? Então existe uma diferença daquele que tem a revelação de quem é o Cristo, porque foi ensinado pelo Pai, e aquele que se apaixonou por uma obra histórica somente. Porque muitas pessoas se apaixonam por Jesus, e principalmente nós reconhecemos o que Ele pode fazer. Nós falamos assim: Deus é um Deus que opera milagres, aleluia. Deus é um Deus que providencia o pão de cada dia. Se Ele é, Deus é um Deus maravilhoso. Aí nós temos uma linguagem até agora muito comum, né? Deus é mais, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Já ouviu? Já leu isso atrás dos carros? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Aí, assim, Deus é tudo, Jesus na frente, a faixa de Jesus, a blusa de Jesus, nós assumimos isso, mas a questão é que nós ficamos maravilhados com a obra, mas ainda não temos a revelação de quem é a pessoa. Entenda, você lê a respeito de Jesus. Eu, por exemplo, tive e tenho colegas que de fato não são convertidos, mas conhecem Jesus Cristo historicamente de uma maneira muito incrível. Eu sento para ouvir esses homens falando sobre o Jesus histórico, falando sobre a dinâmica da expectativa messiânica. Impressionante isso, muito impressionante. Mas quando chega no final, que é quem é Jesus de fato, a coisa muda. Eu não tenho alguém só muito bom em Jesus. Se no final das contas ele fala: olha, Jesus é tudo isso, mas eu tenho uma dificuldade em reconhecê-lo, por exemplo, como um ser divino. Eu tenho dificuldade de, se de fato Ele é Deus, ou Deus, porque Ele pode até ser Deus para você, mas em suas categorias. Por exemplo, um Deus que está ali servindo você como você quer. Existe um Jesus Deus para as pessoas, que não é o Jesus revelado pelo Pai, é o Jesus do convencimento, de alguma palavra de persuasão. Eu já conversei com muitas pessoas que elas amam o Jesus, que não toca a realidade do Jesus revelado pelo Pai. Porque quando o Pai revela Jesus Cristo, Ele revela o Jesus que é o pão da vida. Aquele que viu o Pai. Porque, não sei se você sabe, mas a palavra afirma que ninguém viu o Pai.
que ninguém nunca viu a Deus. Não é isso? Ninguém nunca viu a Deus. Aí Jesus fala assim, olha, ele repete, ninguém viu Deus, mas eu vi. Não só vi Deus, como nós somos um. Não só somos um, e tudo que eu faço nesse lugar é porque eu vejo Ele fazer. E não só vejo Ele fazer, eu estou fazendo exatamente a sua vontade. A figura de Jesus não é só o reflexo do Pai, é a imagem do próprio Deus na pessoa do Filho. Colossenses, Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, meu irmão, você pode nessa noite ser um apaixonado por Jesus. Você pode nessa noite ter todas as linguagens do senso comum cristão sobre Jesus. Você pode nessa noite participar de uma comunidade de fé, estar visitando ou pertencer a essa casa, gostar dos pastores, da mensagem. Você pode ser alguém cultural e até mesmo sentir-se parte dessa casa. Mas talvez, eu quero deixar você com a pulga atrás da orelha mesmo, talvez você não tenha a revelação quem é Jesus Cristo. O Pai ainda não te ensinou. Era isso que Jesus estava falando. Ele estava falando assim, olha, presta atenção, vocês ainda não entenderam quem eu sou. Sim, eu faço milagres. Sim, eu opero o impossível. Porque para Deus nada é impossível. Eu faço isso. Inclusive a encarnação de Deus é Deus operando o impossível. Eu faço isso. Mas vocês ainda não entenderam. Você pode se achegar a Deus, você pode se achegar a Jesus Cristo, ter uma relação com Ele, porque presta atenção em algo. Todos têm uma relação com Deus, mas essa relação não é a mesma. Porque todos foram criados por Deus, correto? Todos. Até aqueles que não creem em Deus têm uma relação com Deus. E é difícil eles reconhecerem essa relação, porque é por meio dessa relação que existe a possibilidade deles não crerem. Não sei se você não entendeu isso, mas preste atenção. É por causa de Deus que eles estão aí e têm a possibilidade de não crer. Mas existe aquele que tem uma relação, às vezes conturbada, como de Pedro, mas que recebeu a revelação. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Preste atenção à vida de Pedro. Recebeu a revelação. Você já leu a história, o que aconteceu com ele? Toda a confusão da sua vida. Há pouco tempo, acho que o pastor Efraim pregou uma mensagem sobre a vida de Pedro, né? Ele confuso ali, ele estava decepcionado consigo mesmo, porque ele não acreditava que ele poderia fazer aquilo que Cristo falou que ele iria fazer. Quando Jesus falou, olha, você vai me trair. Você está louco. Eu estou vendo com os meus olhos. Não vou te trair não. Pedro era enganado sobre si mesmo, mas ele não era enganado sobre a quem ele servia. Não era. Ele negou Jesus, ele ficou confuso, decepcionado, mas o seu caminho não foi jogar-se de um penhasco e morrer por remorso. Seu caminho foi o caminho de construção para liderar a igreja de Cristo. Eu não sei se você está entendendo,
Mas enquanto eu prego, eu oro para que você de fato tenha a revelação de quem é Jesus Cristo e não apenas seja um evangélico nominal. Você pode ter pouco tempo, né? Porque as pessoas chegam e falam assim: olha, irmão, eu também sou evangélico. Eu digo: ah, que legal. Mas isso não garante que ela crê em Jesus como deve crer. Já parou para pensar que nós celebramos conversão? Porque nós temos que celebrar mesmo conversão. E não cabe a nós, porque Deus faz cada coisa. Deus fez cada coisa. Você olha assim e fala: peraí, não, Deus. Não, aí não. Você fala assim: fulano de tal, não. E Deus pega o fulano de tal. Isso acontece. Mas o problema é que nós estamos celebrando, às vezes, uma mudança de religião e não uma conversão de fato. Pessoas que olham e falam assim: não, eu agora sou crente, eu sou evangélico, eu estou frequentando a igreja tal, está muito legal, né? Inclusive estou descobrindo uma série de coisas e tal. A celebridade ou a pseudo-celebridade, porque ser celebridade no Brasil é muito fácil hoje. E no meio evangélico, então, é rápido alguém se torna uma celebridade. É por isso que todo mundo celebra quando alguém: nossa, fulano de tal. Eu lembro uma vez que eu recebi um e-mail, isso já foi, assim, motivo de riso, e faz muito tempo isso, de uma pessoa, né, que ela orava por um artista se converter, porque queria que aquela pessoa, quando se convertesse, gravasse um disco gospel. Eu pensei, uma conversão de fato mesmo, essa pessoa nunca mais ia cantar na vida. Você está vendo? Nós confundimos as coisas. E aqui Jesus está confrontando. E aí eu penso em algo, meus irmãos. Olha o que eu penso. Que a dura lição que os filhos de Israel tiveram que aprender no deserto com Deus, com Yahweh, é que Deus não estava à disposição deles. Deus não estava à disposição deles. Eles não tinham nenhuma obrigação, Deus não tinha nenhuma obrigação com eles. Eles não eram uma nação poderosa, grande. Eles descobriram que Deus não estava a serviço deles. Descobriram isso. E que a retirada do Senhor, do seu povo do Egito, foi uma obra poderosa, salvífica e incrível de Deus. E Ele fez isso, o próprio Deus fez isso. E na jornada o povo pensava, sempre tentando pensar que existia algo particular neles, que o Senhor, por isso que Deus fazia tal coisa, então Deus estava ali a seu serviço. E é interessante também perceber que essas mesmas categorias se encaixam aqui. Jesus, Ele está ao nosso serviço. Eu tenho uma notícia para dar para você: Jesus não está a seu serviço. Se Jesus que você serve está a seu serviço, você não foi ensinado pelo Pai. Eu vou repetir mais uma vez: se o Jesus que você serve está a seu serviço, o Pai não ensinou você. Você se encaixa na categoria do povo que vai até Jesus para suprir as necessidades, não o povo que vai até Jesus porque reconheceu nele aquele que desceu do céu, o Verbo vivo. Por isso, nós convivemos às vezes com pessoas e é até assustador quando você ouve pessoas falando sobre Jesus e não são novas convertidas, não. São pessoas de muito tempo falando sobre Jesus que você pensa: meu Deus, como assim? Que Jesus é esse? Você ouve pastores, sermões sobre Jesus que você fica: não é possível.
O Jesus que é apresentado é um Jesus que está ali a serviço dos cristãos. Entenda uma coisa: Cristo é aquele que é o servo, mas Ele não está a serviço. Você consegue entender isso? Por exemplo, nós pastores, nós servimos a comunidade, mas nós não estamos a seu serviço. Por isso você não pode, por exemplo, querer que o pastor visite você a hora que você quiser. Você não pode exigir, não, nós queremos servir você. Os líderes dessa casa estão aqui para servir você, mas eles não estão a seu serviço, porque você não é senhor deles. E nós confundimos as categorias. Tem pessoas que pensam assim: não, eu oferto na igreja, eu dou meu dízimo, logo preciso fazer tal coisa por mim. Sua relação com essa casa não é uma relação familiar, é uma relação de compra de serviço. E infelizmente nós nos relacionamos com pessoas que querem comprar o nosso serviço. Ele não presenteia ou dá alguma coisa para alguém, para um pastor, para um líder, para um irmão, porque ele ama aquele irmão. Ele está pensando: eu dou porque quando eu precisar, eu estou lá com crédito. Quem nunca ouviu pregadores falando: se eu tenho um crédito com o Senhor, faz tal coisa? Absurdo! E crente aplaudindo, achando isso o máximo. Se eu tenho algum crédito com o Senhor, isso significa uma compreensão totalmente equivocada de quem é Jesus Cristo. Meu irmão, eu não sei como você está ouvindo isso hoje, mas todos que são ensinados por Deus, todos que o Pai ensina, vai até Jesus Cristo. Ou seja, o ser humano é totalmente incapaz de ir a Cristo por si mesmo. Ou então, se dependesse de você, você não serviria a Jesus Cristo. Ou talvez ainda não serve de fato, porque você está dependendo de você. Uma vez perguntaram ao Dr. Russell Shedd, em sala de aula, um crente perde a salvação? A grande pergunta, né? Porque nós queremos estar ali seguro na instrução. Aí ele respondeu: olha, se de fato Deus o salvou, Cristo o salvou, e ele tem a revelação, ele está seguro em Jesus. Agora, se foi ele que se salvou, pode ter certeza, ele perde e não tem, na verdade. Não tem, na verdade. Então, eu percebo que às vezes nós convivemos com pessoas que estão se salvando, mas não são salvas. Observa esse lugar, por exemplo, como uma arca de Noé temporária. Sabe como é que é? Nossa, eu estou indo na igreja, está sendo muito legal. Nossa, está muito bom. É muito bom ouvir os louvores. Olha, eu me sinto tão bem, eu me sinto maravilhosamente bem. E está tranquilo, é assim. Até o dia que Cristo fala assim: olha, pois agora eu quero que você entenda quem eu sou e quem você precisa ser. Aí o confronto vem. Pula fora. Porque eu estou no lugar para o meu serviço, para me sentir-se bem, para estar bem. Só que o objetivo de Deus, o objetivo do Pai, por meio de Jesus Cristo, não é uma salvação temporária, mas eterna. Se você for caminhar de fato com a família da fé, vai chegar um momento que você vai estar desconfortável aqui. A coisa vai ficar estranha. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que você está se deparando com a humanidade dos seus irmãos e com a sua humanidade e com a sua real necessidade de reconhecer e estar firme no Cristo. Olha lá. Então, o ser humano é incapaz de ir a Cristo por si mesmo, a não ser que o Pai ensine. Se o Pai não ensinar, ele pode ser um cristão, entre aspas,
Muito bom. E até nós celebramos a bondade das pessoas, não é verdade? Quem nunca falou assim, nossa, é comum essa linguagem, né? Tem pessoas que são boas, são até melhores que cristãos. Sim. Mas a salvação não está atrelada à bondade do sujeito. O problema é que nós celebramos bondade como sendo aquilo que é o máximo para a salvação. Seu irmão não pode ser tão bom assim, mas se ele tem a revelação de quem é Jesus Cristo, ele vai crescer para tornar-se manso e humilde como Jesus Cristo. E ser manso e humilde como Jesus resulta em atos de bondade e assumir uma vida de bondade, inclusive generosidade. Olha só, salvação é resultado de uma obra trinitária. Então nessa noite eu quero que você entenda algo. Jesus está falando para o povo: vocês estão aqui comigo, vocês estão me seguindo, vocês querem pão, mas vocês não me pertencem. Vou repetir mais uma vez. Agora isso fica pesado, não fica? Que às vezes você pode estar aqui, ser saciado temporariamente, amar um montão de coisa, mas não pertencer a Ele. Existe um chamado eficaz de Deus para a salvação, que é invencível. Quando Deus cerca alguém, meu irmão, por isso nós precisamos continuar orando. Ore pelas pessoas, não para elas serem convencidas por alguém, mas convencidas pelo próprio Espírito. Porque quando elas são convencidas pelo próprio Espírito, o Pai ensina quem é Jesus Cristo. E quando elas descobrem quem é Jesus Cristo, a vida pode até passar por tribulações, mas acontecerá uma crescente espiritual. Você já viu aquelas pessoas que já decidiram desistir, mas não conseguem? Sim ou não? É estranho isso. Você faz um plano, você planeja ir, não, já acabou, eu vou desistir, acabou, não dá mais. Eu estou esgotado emocionalmente. Ninguém me dá atenção naquela igreja. Eu estou esgotado, eu tenho estresse com fulano, ciclano, o pastor nunca sentou para tomar um café comigo. Não dá. Eu já tentei. Uma vez um irmão chegou comigo, falou assim: pastor, é o seguinte, estou dando tchau, obrigado Caio, estou me despedindo, estou indo embora. Eu digo: é mesmo? Você vai viajar? Não, estou saindo da igreja. Eu digo: é mesmo, irmão? Por que o irmão está saindo? Não aguento mais, muitos anos tentando ser crente, já há 25 anos nessa luta, tentando, já deu, estou saindo, não vou ser mais. Aí eu comecei a rir. Digo: um sujeito que está há 25 anos nessa luta, ele acha que ele vai sair e não vai ser mais. Aí eu olhei para ele e falei: irmão, boa sorte, vai lá. Como assim o senhor não vai insistir? Eu digo: não, pode ir. Que o Senhor continue com você. Rapaz, ele ficou tão perturbado com isso, que num domingo seguinte ele estava de volta à igreja. Ele falou: o senhor me assustou. Eu esperava o senhor chorar comigo. Não vai, meu irmão. Eu digo: meu irmão, se você está há 25 anos tentando, acho que você precisa criar vergonha na cara e entender uma coisa, que existe uma progressão no seu coração, e você não pode ser alguém da circunstância. Ou seja, meu irmão, presta atenção, aquele que reconhece o pão da vida tem a salvação. E foi uma obra do próprio Pai. Eu finalizo essa noite falando o seguinte: a pessoa só pode experimentar o pão do céu
quando essa foi iluminada o bastante para reconhecer a revelação única de quem é Jesus. Por isso, alguns participam da Eucaristia indignamente, porque eles não têm a revelação de quem é Jesus Cristo. Eles não têm um afeto. E ele pode até falar: se não fosse Jesus eu não era nada. Pare de se emocionar com palavras prontas sobre Jesus. Pare de acreditar de palavras prontas sobre Jesus. Olhe para a pessoa e fale assim: vamos caminhar juntos. E é na caminhada que nós vamos perceber quem você conhece. Meu irmão, ele promete a vida eterna. E aí algumas pessoas pensam que vida eterna é assim, é uma qualidade de vida nos padrões que eu entendo para sempre. Quando na verdade vida eterna é a vida de Cristo em nós, na sua vontade, que é oferecida pelo Filho de Deus, Cristo Jesus, para uma relação eterna com Ele, que nos toca no agora. Ou seja, vida eterna não é só para o futuro, vida eterna é para o agora. Porque quando Cristo venceu a morte não é mais um motivo para não pensarmos em eternidade. Quem reconhece o pão da vida, começa a viver a eternidade, mesmo com a brevidade da vida. Você consegue perceber isso? Quando você pensa a respeito da morte, dá até um friozinho, um questionamento, um medo, mas entenda, na última hora, nos últimos momentos, você sabe que a sua vida não se resume só a essa vida, porque você tem o pão da vida, e você come e bebe do Filho de Deus. Que o Senhor Jesus, que o Pai de Jesus Cristo, revele a Jesus Cristo para essa casa. E esse lugar comece a transicionar de pessoas que têm um carisma e uma boa relação com essa casa, para pessoas que receberam a revelação do Pai. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Fique em pé comigo.